Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais ao teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, caros filhos e filhas da igreja, hoje nós somos convidados a meditarmos, eu e você, nesta manhã, sobre a nossa vocação, o sentido da nossa vocação e o sentido da nossa vida neste mundo como batizados. Interessante porque a primeira leitura, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, começa dizendo: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Veja, de acordo com a vocação que recebestes. Que vocação nós recebemos? Primeiro, a vocação filial, de sermos chamados, eu e você, filhos de Deus. Depois, o Senhor nos chamou à santidade, o mover de santidade para todos nós. Só que, ao que nos parece, nós precisamos estar atentos para não fechar os nossos olhos e o nosso coração. Percebe, meus queridos irmãos, que é fácil que eu feche os meus olhos à verdade do Evangelho, que você feche os seus olhos à verdade do Evangelho, que você feche o seu coração. Porque muitas vezes ouvimos o Evangelho, muitas vezes tocamos no Evangelho, mas não é verdade, seja sincero, que muitas vezes nós fechamos a ação de Deus em direção a nós, pela nossa liberdade, pelo fato de trazermos um coração duro muitas vezes e fechado muitas vezes. Por isso, a palavra de Deus nos diz hoje que é preciso saber interpretar os dias que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que os homens são capazes de interpretar os aspectos da natureza, se vai chover, se vai dar sol, talvez você saiba analisar, nosso Senhor está dizendo. Agora ele está dizendo assim, é preciso que você saiba também analisar como anda a sua vida, como anda o seu coração diante do mundo em que você vive, diante das coisas que pregam a você e diante da verdade do Evangelho. O sentido te faz toda a diferença espiritual que você vive para saber muito bem analisar este mundo. Veja, queridos irmãos, que você talvez possa se perguntar: e como fazer isso, padre? Podemos ver os passos, por exemplo, de Deus na história. Como Deus ousou permanecer na história, desde o antigo Israel até agora. Olha a beleza de um Deus presente em meio ao seu povo. Um Deus que cria o seu povo e mantém o seu povo. Porque desde os profetas até os últimos dias, não nos faltou o sustento de Deus, não nos faltou a providência de Deus, nunca nos faltou a providência e o sustento de nosso Senhor. Por isso, saber contar esses nossos dias aqui na terra é importantíssimo. O Salmo diz que é preciso e pede ao Senhor a graça de saber contar os dias. Não é apenas dizer assim: não aguento mais a existência e por isso passa a contar como se fosse o último dia, o peso da existência. Não, é saber contar os dias na vida espiritual e com o sentido sobrenatural, porque todos nós corremos para o abraço de Jesus. Todos nós
Estamos cada dia mais correndo para o abraço de Jesus. Ontem, quinta-feira, estávamos atrás, um pouco mais, hoje estamos mais perto desse abraço de Jesus. E que beleza, é um homem que sabe contar os seus dias, um homem que sabe viver os seus dias aqui na terra, ao lado de Jesus, ao lado do Evangelho, dos mandamentos, que sabe de verdade viver o sentido maior da sua existência. Um Deus, repito, que nos sustenta, um Deus da providência, um Deus que nunca faltou e nunca faltará, nunca. Por isso, o pedido que nós pedimos a Deus nessa hora é este: Senhor, ensina-nos a construir este templo. Ensina-nos, Senhor, a construir a nossa casa em alicerces precisos. Jesus também nos contou em Mateus 7 uma passagem cara que nós conhecemos, quando ele diz: é preciso construir a sua casa sobre o alicerce firme, rocha firme, porque ele também diz que existem muitas pessoas que constroem a sua casa sobre areia. O sentido da nossa vida está em construir a nossa existência, a nossa vida, calcar passos em direção à vida de Jesus, justamente, irmãos, na rocha firme, que é Cristo. Porque aí vem os ventos contrários, vem chuva, vem tempestade, vem provação, vem perseguição, venha o que vier na sua vida. Você vai estar ali, alicerçado com Jesus. Você vai sentir medo talvez, você vai temer, mas a palavra diz que a casa não haverá de cair às ruínas, porque ele está alicerçada a vida em Jesus. Este é o sentido. Se pergunte agora, a minha vida, a minha história vocacional, a minha vida de santidade, eu tenho alicerçado ela em quê? Em coisas eufóricas, pessoas? Ou estou de verdade intrinsecamente ligado à paixão de Jesus, de uma tal forma que eu já me entendi dentro desta porta estreita, eu me entendo dentro desse lugar belíssimo que a igreja me acolhe, ou estou vagando sozinho em meus pensamentos? Veja, irmãos, a sua vida e a minha vida precisa nos preparar para o céu. Se não for isso, não tem sentido. Eu sou padre, não tem sentido você viver a sua vocação, não tem sentido você viver o seu matrimônio. Se não for de verdade, irmãos, nos preparar para o céu, a nossa existência, a nossa vida precisa nos preparar para o céu. Se pergunte hoje se você tem se preparado para o céu, se você tem se preparado para o encontro com Jesus, porque o Padre Jonas diz que só tem dois caminhos: ou Jesus volta ou nós vamos. E essa é a certeza do católico. Por isso, ele voltará. Jesus voltará. Não temos dúvidas disso alguma. Não temos dúvidas, porque nós, como filhos de Deus, sabemos analisar, e Jesus disse isso claramente para nós, que já que nós sabemos analisar o tempo da natureza em si, é preciso que a gente também, com os olhos da fé, saibamos analisar os fins dos tempos. Saibamos analisar o que Deus está fazendo na história. Permanece Deus o mesmo, providência nunca falta, mas os tempos que nós vivemos. Ainda no último domingo, o Evangelho terminava dizendo: quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Achará fé na sua casa? O Senhor achará alguém esperando o noivo? Achará alguém com lâmpadas acesas, esperando como se fosse o último dia? Olha as virgens, prudentes, lâmpadas, reservas de óleo. É preciso que a gente se pergunte, hoje nesta manhã, se estamos assim. Depois, o Evangelho vai terminando dizendo para nós de um andar à frente, em preparação a esta vida, na reconciliação. Como anda a sua reconciliação? Reconciliar-se com Deus, com o próximo, consigo mesmo.
essas são as 3 dimensões da reconciliação. Repito, com Deus, com os outros e com você mesmo. Como anda a sua reconciliação? Jesus nos contou esta pequena parábola ao término do Evangelho para nos dizer o seguinte: é o tempo que você tem, você está sendo direcionado ao juiz. Então, enquanto é tempo que ainda não chegou o seu juízo, enquanto ainda você não foi julgado, faz o seguinte, Jesus diz: vai reconciliar. Se reconcilia com Deus, reconcilie-se se você ofendeu alguém, ou se alguém te ofendeu, seja humilde, vai até o encontro dessa pessoa e faça a sua parte. Porque, irmãos, o Senhor nos pedirá conta da nossa vida. O Senhor pedirá conta da sua vida. Isso é muito importante. E como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo a nossa vocação? Estamos à altura daquele que nos chamou? Estamos no nível espiritual daquele que nos chamou? Nos chamou à santidade, não menos do que isso? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito? Estamos? E depois, termino dizendo, crave isso no seu coração. É preciso, nesta preparação da vinda de Jesus, que nós estamos ansiosos aqui nesta manhã, clamando, vem Senhor Jesus. Em cada missa a igreja diz, vem Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Estamos aguardando o encontro com o noivo definitivo, mas para isso, ninguém entra na casa do noivo, ninguém entra no festim celestial, como dizia Santo Agostinho, na cidade de Deus, cidade dos homens. Ninguém entra lá, se não estiver ornado, revestido com roupas de gala, com roupas elegantes, ou seja, a santidade, a reconciliação. Não entra coração magoado, cheio de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, não. Entra lá corações reconciliados. Vamos pedir hoje, nessa Eucaristia, essa graça de termos eu e você, um coração reconciliado para o dia glorioso do Senhor que vem chegando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.